Salmo 90, nosso título da mensagem é Hoje não, hoje sim. Uma frase que a gente já falou muitas das vezes em nossas vidas, né? Muitas das vezes lá atrás, quando nós estávamos no mundo e nós chegamos à igreja, muitos aqui falaram hoje não. Até que um dia nós falamos hoje sim, né? Eu vou começar, antes de ler o texto, essa ministração, falando a respeito de uma festa que eu tive alguns dias atrás, e eu tive, irmão, se a mim ficar rouco um pouquinho, vocês não reparem, que eu estou realmente um pouquinho da rouco, estou com resquício ainda do resfriado. E tive olhando a festa, uma pessoa que completou 50 anos, e eu fiquei meditando, olhando, e pensando a respeito da idade, e falando quantas gerações se passaram para que uma pessoa de 50 anos completasse essa idade. Quantas gerações para trás se passaram para que nós estivéssemos aqui, né? E meu filho outro dia chegou e falou: pai, dá uma olhada aqui nesse Salmo 90, eu quero que tu dê uma olhada aqui, uma ministração. E essa ministração, o Salmo 90, ficou falando muito no meu coração durante alguns meses. E eu tenho por hábito, irmãos, de quando eu paro num versículo, não sair dele, enquanto eu não ministrar, e ministrar nele várias vezes para ganhar tudo aquilo que esse texto tem para mim. É uma coisa minha, é pessoal. Quando eu pego um texto para estudar, eu mergulho realmente e procuro extrair tudo aquilo que ele pode trazer para mim em todas as vertentes. Eu já estou mais ou menos aí uns 2 meses nesse Salmo 90 e pensando na vida, pensando nas circunstâncias. O versículo que eu quero tratar, o versículo 12, se eu não me engano. Olha aí para mim. Isso. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, né? Esse salmo é muito atrelado ao tempo. E a autoria desse salmo é atribuída a Moisés, já na sua idade mais um pouquinho avançada. E eu fiquei pensando na vida de Moisés, na trajetória da vida de Moisés até chegar à construção desse salmo. Da sua saída do ventre da sua mãe, na morte dos primogênitos, né? No Egito, onde ele foi parar, no rio Nilo, né? E onde que Deus, num tempo de improbabilidades, né? Num tempo de hoje não, porque uma criança colocada num cesto de junco, dentro de um rio cheio de crocodilos, a probabilidade da morte dele era maior do que a probabilidade da vida. E Deus, ao contrário de todos os diagnósticos humanos, ele transcende a nossa inteligência, o nosso intelecto natural, e vai de encontro a tudo aquilo que a gente pensa como razão, e usa a filha de Faraó, aquela princesa, para que tirasse Moisés daquele cesto. Aquele menino é criado, ele fica 40 anos como príncipe do Egito. Né? Em dado momento da sua vida, ele mata um egípcio, e naquele momento parecia que seria o dia dele iniciar uma revolução dos hebreus naquele lugar. Ele, com toda a sua fama, já um homem formado de 40 anos de palácio, né, com um povo que já tinha uma determinada, entre aspas, fama de ser um povo guerreiro. Só pelos egípcios eles tinham essa perspectiva dos hebreus, tá? Eles são primos do povo íxio, um povo guerreiro, um povo nômade, descendente de hebreus, né, que governou o Egito por muito tempo. É por isso que a morte dos primogênitos aconteceu. E tudo ali indicava que aconteceria uma grande revolução dos hebreus, mas não era o tempo. Hoje era não, naquele lugar, naquele momento. E Moisés, ele vai para dentro do deserto, ele vai para dentro de Midian, ele atravessa todo aquele deserto em meio a tempestades de areia. A probabilidade da morte de Moisés era terrivelmente grande dentro daquele deserto, serpentes, animais peçonhentos, escorpiões. E ele vai dentro do lugar e encontra um poço onde dá água de beber para as ovelhas de Jetro, seu sogro. E num tempo de improbabilidades, num tempo de hoje não, de nada dar certo, Deus arruma um casamento para ele e constitui ele uma família naquele lugar. E coloca ele naquele lugar para aprender de Deus, porque Jetro era um sacerdote do Senhor.
E naquele tempo de improbabilidades, do não, Deus mais uma vez transformou em sim para Moisés. Sabe, querido, talvez hoje, nesse final de ano, na última quinta-feira do ano, ao qual foi falado aqui nesse lugar, você veio mais uma vez em busca de respostas. Mas, como Deus escolhe as coisas improváveis para falar coisas mais improváveis ainda, o Senhor está aqui, não para te dar respostas, mas para buscar respostas de vocês. E a resposta está atrelada ao tempo do sim e do não. Hoje sim e hoje não. Hoje não ou hoje sim. E Moisés, ele vai caminhando e ele tem um encontro com Deus no meio da sarça. Ele vai subir e vai olhar aquela sarça, que o fogo consome, aliás, está pegando fogo, mas não consome a sarça. É uma improbabilidade danada. E ele, naquele lugar quente, né, Deus, ele exige que Moisés tire dos seus pés o único meio de conforto dele, que são as suas sandálias. Porque você há de convir que num deserto, onde tem uma sarça pegando fogo, a única coisa que protege os seus pés são as sandálias. A única coisa que conforta os seus pés naquele momento, que confortava os pés de Moisés naquele momento, eram as suas sandálias. Mas Deus fala, olha, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Nós temos que saber onde nós pisamos, porque nossos pés são símbolos de santidade. E era improvável que daquela sarça saísse uma voz, mas daquela sarça saiu a voz do Senhor. E naquele diálogo com Moisés, Deus falou, olha só, eu vi a aflição no meu povo. Moisés, improvável porque Deus soubesse o nome de Moisés, mas nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele chama a gente pelo nosso nome, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, ainda que nós não existíssemos de gerações passadas, Ele já sabia que nós estaríamos aqui nesse lugar, nessa noite, nesse momento, para saber a nossa resposta diante dEle. Ele já sabia, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o íntimo da nossa alma. E Moisés ali, né, conversando com Deus em meio àquela sarça, e Deus vai falando, Moisés, eu ouvi a aflição no meu povo, eu tenho consciência, o meu povo tem clamado, e eu vou te levantar agora nesse lugar, para que você vá e fale ao meu povo na frente de Faraó, e fale para Faraó, que eu vou libertar o meu povo com mão forte e poderosa. E Moisés tentou falar, hoje não. Quem sou eu, Senhor? É uma forma de falar hoje não. Quem sou eu? Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, ele estava falando naquele momento, naquela hora que, hoje não. Mas Deus não aceitou o não de Moisés, porque Moisés, ele foi gerado com um propósito, de maneira que também nós, cada ser humano que Deus já conhece desde o ventre da mãe, foi criado e gerado com um propósito. E o propósito de Moisés para aquele tempo era libertar Israel. E qual é o propósito nosso nesse tempo? Naquele momento, a resposta de Moisés foi um hoje não. E qual é a nossa resposta para esse momento? Sabe, querido, esse salmo ele vai transcorrendo em meio ao tempo e fala que 1000 anos para Deus são como um dia. Sabe? As gerações passam, e o Senhor, o versículo 1 vai falando que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. E isso, a prova da sua vida está aqui, é que o Senhor cuidou das gerações que se passaram até você estar nesse lugar. E vai continuar cuidando. Mas pense bem, se 1000 anos é para Deus um dia, como seria se nós vivêssemos 1000 anos? Quais seriam nossas respostas para Deus com 1000 anos de vida? Já pensou? Você com 1000 anos, com 975 anos, sentado no banco da igreja e um pregador falando, qual é a sua resposta para hoje nesse tempo? Hoje sim e hoje não. Eu vou chegar onde você quer saber. Eu estou repetindo essa frase propositadamente. Porque no final dessa pregação, eu vou fazer uma pergunta, aliás, 2 perguntas, que vão exigir essas respostas. Nós criamos aparelhos cada vez mais velozes. Há 50 anos atrás,
Um carro andar a 100, 120 por hora era um luxo. O Opalão, show. Aquele Opalão bonitão, 6 canecos. Quem conhece de carro sabe como aquele bicho andava. Quando a gente acelerava o bicho chega a fazer assim, ó. Quando tu dava 100 nele, ele se tremia todo. Eu dirigi muito Opala, fui motorista de general. E o carro do general era um Opala azul. Eu lembro que a gente ia ali por dentro ali da estrada dos Urubus, ali, que hoje está uma coisa linda, mas naquela época era a estrada dos Urubus. O Recreio, a Barra nem existia direito. Só existia aquele centro lá do Barra Shopping. E hoje, quanta transformação já aconteceu naquele lugar. E nós produzimos coisas cada vez mais velozes, com o objetivo de quê? De ganharmos tempo. E nós ganhamos tempo. Porque as coisas estão a um clique, a um toque de nossa mão. Hoje a gente não precisa ir no banco para nós pagarmos uma conta, porque no nosso celular nós conseguimos pagar uma conta para ganharmos tempo. Você tem um carro possante dentro da sua garagem, que vai de 0 a 200 em poucos segundos, para ganharmos tempo. A condução está nas nossas mãos. Metrô, avião, para ganharmos tempo. E com todo esse ganho de tempo, quando nós olhamos para o tempo que dedicamos a Deus, nós vemos como falho nós somos. Porque quanto mais nós ganhamos tempo, menos tempo nós temos para Deus. Eu lembro que, quando eu era garoto, a gente pegava um ônibus lotado. E Deus se pegou isso, para visitar igrejas ali em Realengo. Às vezes a gente ia a pé. Isso aí é de Bangu. Dia de sexta-feira à noite, irmão. A gente era tudo jovem, 19, 20 anos. Vamos procurar um culto numa igreja diferente, nova. Vamos embora. Vamos pular de Realengo. Isso aí é 5 horas da tarde andando. Sem destino, uns cantando o hino da harpa, né? Outros ali falando, batendo a palavra de Deus. E nós chegávamos assim numa igreja que ninguém conhecia. Falava, a gente não conhece essa igreja, vamos entrar aqui, uma Assembleia de Deus, uma Batista. Chegava lá, o pessoal recebia a gente com alegria. Tentava a pé 5, 6, 10 quilômetros a pé, e a gente não media os esforços e o tempo para estar lá. E chegava lá, nós recebíamos de Deus, recebíamos uma palavra e víamos para casa. Andávamos mais 5, 8, porque a gente não tinha dinheiro da passagem. Mas o nosso tempo estava consagrado ao Senhor. Nós tínhamos o prazer de colocar nossos esforços. Não importava que era sexta-feira, que era sábado. Não, nós queríamos era estar e ver e sentir a presença de Deus. Porque não importava o tempo. Os carros não andavam a 100, andavam a 80. Não havia um celular, nós tínhamos que pegar fila de banco para pagar uma conta. Eu tenho certeza aqui que muitos já enfrentaram uma fila grande de banco para pagar uma conta de luz. Não é, Delci? Banerj, lembra disso? Misericórdia. Está amarrado, né? Mas mesmo com todo esse cansaço, nós tínhamos tempo para Deus. O hoje era sempre sim para Deus. Sempre havia um espaçozinho para que a gente pudesse adorar o Senhor, mesmo cansado de se ajoelhar, de jejuar, de subir um monte. Sempre havia um sim para Deus. Quando chegava alguém na nossa casa, a gente sempre tinha um sim. Vamos lá no monte, sim. Vamos fazer um estudo, sim. Vamos, sim. Hoje, sim. Mas quando a gente olha, e eu vou olhando toda essa modernidade, com teclados evoluídos, com carros avançados, com aviões supersônicos, quando eu olho a nossa vida espiritual, eu penso que essa evolução foi ao contrário, nós diminuímos, nós regredimos. Porque isso reflete a maior resposta, a reflexão na nossa busca como igreja. E o Espírito Santo, ele vem aqui para saber a resposta de cada um de nós. Qual vai ser a tua decisão? Sabe por causa de quê? Porque daqui a alguns dias, muitos hoje já estão pensando em projetos para o ano de 2026.
Mas eu faço uma pergunta, aliás, vou mudar, vou ser mais atrevido. O Espírito Santo faz uma pergunta: quais são os projetos em que vocês e eu incluímos o Espírito Santo em 2026? Hoje sim, ou hoje não? 2026 sim, 2026 não. Sabe, querido, a nossa marca era a marca das batalhas espirituais que nós tínhamos. Quanto mais alto e o nível de batalha, mais o crente é forjado. E quando a batalha apertava, aí que a gente dava glória, porque a gente sabia que ia crescer mais. O nível de intimidade aumentava, a busca por batismo no Espírito Santo aumentava. Sabe, querido, eu fico pensando no dia, como um testemunho, no dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Era um dia improvável, de poucas pessoas. Eu saí lá do centro da cidade, tinha visitado minha irmã porque é a minha cunhada, estava falecendo, ela estava nas últimas horas de vida, ela tinha um câncer na cabeça. Ela tinha raspado o cabelo dela, e eu raspei o meu cabelo. Porque eu falei: Dinha, a senhora não vai ficar sozinha não. Ela tinha um cabelo até aqui, uma irmã da Assembleia de Deus. Eu vou raspar o cabelo junto com você. Ela ficou muito triste, porque ela amava aquele cabelo. Ela olhou meu cabelo, passou a mão na minha cabeça, falou algumas coisas que eu guardo no meu coração comigo até hoje. E depois, no dia seguinte, ela partiu, mas naquele dia eu estava voltando para cá, já morava aqui. E congregava em Bangu. Eu estava para sair diácono. Na Assembleia de Deus, diácono não sai diácono sem ser batizado do Espírito Santo. É fato. Naquela época era assim que funcionava. E eu estava buscando, há algum tempo atrás, antes de acontecer tudo isso, o batismo no Espírito Santo. Mas Deus não me batizou no Espírito Santo. E quando ela adoeceu, uns 3 meses, foi rápido. Eu comecei a falar: Senhor, eu não vou buscar mais o batismo no Espírito Santo. A minha cunhada tem 2 filhos pequenos, eu vou orar pela vida dela. É tempo de orar. O hoje sim, para mim, é de orar pela minha cunhada. Eu vou buscar pela vida dela, eu quero uma resposta pela vida dela. Eu estava vindo daquele lugar. No dia seguinte, a minha cunhada deveria falecer, do centro da cidade. E a minha esposa falou assim: você vai passar na Vila Aliança? Eu falei: vou passar na Vila Aliança. Você vai ir para a igreja, nós vamos chegar 9 horas, no término do culto, da bênção apostólica. Eu falei: ainda que eu receba a bênção apostólica, eu estarei no culto. Todo mundo murmurou dentro do carro. Uma beleza. E eu, hoje sim, eu vou passar no culto. Quando eu cheguei dentro da igreja, eu estava na porta da igreja, o pastor me olhou, na referência até hoje, agradeceu a nossa chegada e começou a levantar a mão para dar a bênção apostólica. Quando ele levantou a mão para dar a bênção apostólica, irmão, naquela hora que ele falou: a graça do nosso Senhor, eu comecei a falar em línguas no último banco. Porque aquele era o meu hoje sim, daquela hora, aquela era a resposta que Deus queria da minha vida para com Ele, para mudar a minha história. Não é uma mudança, não é o tempo, não são as limitações que limitam Deus na nossa vida, são as barreiras que nós colocamos para que Deus atue em nós. O meu pastor saiu do púlpito, mas as cadeiras tudo de madeira, aquela madeira, sabe, o pessoal antigo sabe, aquela madeirona. Quando ele botou a mão em mim, ele tombou por 4 cadeiras para trás, falando em línguas. O homem era maior que eu, mais forte quase 2 vezes. Ele falava lá e eu falava aqui, ele falava e eu interpretava, eu falava. Sabe, querido, e a gente muitas das vezes perdeu essa essência. Todo esse dinamismo, toda essa velocidade, toda essa economia de tempo, sendo que o maior tempo, o mais precioso, está nesse lugar, está na presença, está no Espírito Santo, está em Deus. Qual é o nível de evolução que nós temos tido? O que nós vamos deixar para as gerações que virão? Qual é a marca que deixaremos para as gerações que ainda estão pequenininhas, sentadas aí? E nós vamos criando todas essas parafernálias loucas. Postergamos decisões que não podemos postergar,
Porque nós, queridos, entenda isso, nós, a humanidade, sofre uma sentença de morte chamada pecado. Todos nós estamos doentes pela mesma enfermidade, a enfermidade chamada pecado. Romanos 3:23 fala que todos pecaram, todos é todos. Não existe exceção, e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23 fala, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna. Mas a diferença entre viver no pecado e viver a vida eterna é um posicionamento. E não é apenas um posicionamento de alguns minutos em um culto, não, é um posicionamento de vida. E eu quero te fazer a primeira pergunta hoje. Se Jesus viesse agora, sentasse do seu lado e falasse, ei, eu vou te recolher agora, o que você falaria para Deus? Hoje sim ou hoje não? Fale com sinceridade. Fale com sinceridade, porque Ele está nesse lugar. Qual seria a resposta? Perdão meu resfriado, irmão. Que nós teríamos para o Senhor nessa última quinta-feira do ano? Hoje não ou hoje sim? Sabe, querido, eu quero te falar uma coisa. Talvez, nesse lugar, você esteja refletindo nos seus propósitos e planos que você vai ter ano que vem. Mas eu quero te contar um segredo que talvez você não saiba. O amanhã não existe. O que existe é o hoje. Muitos farão planos, mas não sabem, nem se passam esse final de ano. Muitos estão tendo perspectivas, inclusive eu também, irmãos. Tu acha que eu estou na faculdade para quê? Com perspectivas do futuro. Mas e se o Senhor recolher minha vida agora, nesse lugar, nesse altar ao qual eu estou em cima? Porque Ele é o eterno, mas nós não. A nossa vida passa, como fala o Salmo, como um conto ligeiro. Nós somos como a erva que nasce de manhã e murcha à tarde. Vocês ainda me amam, irmãos? Preciso que vocês me amem. Está tudo bem aí? Esqueci de falar. Está tudo na paz? Qual seria a resposta? O Salmo fala sobre isso. O mesmo Salmo fala, lá no versículo 2, se eu não me engano, antes que os montes nascessem, que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade, eternidade, tu és Deus. E o 3, tu reduzes o homem à destruição. Dizem, voltai, filhos dos homens. Sabe o que ele está falando? Voltai, filho de Adão, ao pó. Quero falar uma coisa para vocês, talvez vocês fiquem espantados, mas sem exceção, muito provável que até 90 anos daqui para frente, muitas pessoas que estão aqui nesse lugar, nessa noite, não estarão mais vivas. Talvez 99%, até a mais pequititinha. Em 90 anos, se o Senhor não resgatar a sua igreja, muitos vão estar prestando conta da sua vida para uma eternidade. Isso não tem hora e não tem data marcada. Pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer segundo, pode ser a qualquer minuto, pode ser em qualquer hora. Hoje sim ou hoje não? Voltei, filhos dos homens. E no versículo mais adiante, o versículo 13, Moisés vai falar, Senhor, alegra-nos nos dias, 15, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que nos vimos o mal. Apareça as tuas obras, teus servos. Sabe o que Moisés está falando? Senhor, se eu hoje fiz algo, ou tenho feito algo que tem negligenciado, ou que tem dito para o Senhor que não, eu quero te falar um negócio para o Senhor. Traz a vida em mim de novo. Me faz falar o sim para ti, Senhor. Me renova, traz o teu espírito de novo sobre mim. Restaura as áreas que precisam ser restauradas. E nos versículos adiante, para quê? Para que as gerações saibam quem o Senhor foi na minha vida.
quem o Senhor é na face da terra. Que as gerações que virão, olhem e lembre-se, assim como nós lembramos de Moisés, que possam lembrar de nós como uma referência cristã para esse tempo. Eu não vou me alongar muito. Eu não preciso me alongar muito. Não é por muitas palavras que o Espírito fala, mas por palavras certas. É tempo de olharmos para dentro de nós e refletirmos o que realmente vai ser o nosso amanhã no Senhor. É tempo de nós realmente ouvirmos e entendermos o chamado que o Espírito Santo tem para esse tempo. E voltarmos às raízes que o Espírito Santo vem construindo e construiu. O nosso Senhor é o mesmo de geração em geração. Ele nunca mudou. Suas formas são as mesmas. O Salmo 90, versículo 1, ele vai falando de geração em geração. Tu, Senhor, tens sido o nosso refúgio. O Senhor nunca mudou. Ele nunca mudou. E nesse tempo de hoje, é tempo de nós refletirmos nesse ano que passou. Porque vai haver um ano daqui para frente. E se você não percebeu, eu quero te falar uma coisa, eu tenho certeza que você já percebeu. Assim como o tempo enobrece para que a chuva caia, da mesma forma, as coisas estão se estreitando para que o Senhor Jesus volte. Assim como o sol vai brilhar amanhã, as coisas se encaminham para o arrebatamento da igreja. Assim como o dia de amanhã ainda é provável, a trombeta vai soar. E o que você vai falar para o Senhor? O que você tem reservado para quem será? Ah, pastor, eu sou crente. Não me importa com o que eu falo, crente ou não, é um tempo de nós voltarmos a nós mesmos. Sabe, querido, uma vez meu pastor falou comigo, eu não esqueço, um pastor que eu tive, que tem tempos que nós temos que aprender a voltar às nossas raízes. E das nossas raízes, extrairmos de novo a vida como realmente ela tem que ser, com relacionamento com Deus. Nessa caminhada, nesse contar dos anos, o que você tinha que no caminho ficou para trás, no seu relacionamento com Deus? E o que você viu que você tem que aperfeiçoar e que você colocou num cantinho e esqueceu de colocar em prática? Sabe, querido, os nossos dias estão contados. Se você percebeu, muitos milionários que vieram antes da gente também morreram. E nenhum deles teve com seu dinheiro a oportunidade de comprar mais um dia. Por mais que milionários eles fossem, por mais milionários em dólares, em ienes, ou que fosse o dinheiro que seja, ou em ouro, ou em riquezas desse mundo, eles não conseguiram comprar mais um dia. Muitos deles não conseguiram comprar a sua salvação. O seu tempo foi dedicado à construção de impérios, de palácios, de riquezas, que no final não valeram de nada. Porque não serviram e não servem para nada, quando se trata de eternidade. Faraós foram enterrados com seus ouros, Tutancâmon, com uma esfinge totalmente de ouro maciço. E o que adiantou isso, queridos? O que adiantou esse tempo que eles perderam para promover toda essa construção, esfinges, pirâmides, dinheiro? O que isso adiantou? Porque isso ficou para trás. Ficou debaixo de pilhas em pilhas de areia e de entulho.
e só servem agora para contar história. Mas e a eternidade? Onde eles colocaram o seu tempo? Da mesma forma que esse ano passou e nós chegamos na última quinta-feira, esse céu e essa terra vão passar. Tudo que você vê material perece. Quantas caixas já passaram antes dessa aqui? Quantos teclados ou aparelhos já passaram e já se quebraram e hoje já são sucata? Passaram. Quantas vidas físicas, humanas, corpos já estão debaixo de 7 palmos e não tem nem mais resquícios dela. Muito mal uma foto enferrujada e toda desbotada num álbum ou até mesmo na internet que não tem valor nenhum, porque o que vale é a nossa vida. Enquanto nós temos vida, nós temos fôlego, nós temos que glorificar, valorizar, construir a nossa vida nos céus. E hoje, diante de todos esses propósitos, qual é o seu posicionamento? Porque hoje Deus tem chamado essa geração. Se você olhar o caos, a gente não pode ser negligente com o caos em todas as áreas que nossa nação vive. E muitos desses caos são provocados por questões espirituais. E muitos desses caos, queridos, são provocados pela inércia da igreja. Nós temos que se posicionar nesse tempo. E tomar a posição que a igreja tem que ter nesse tempo. Não podemos mais brigar isolados, sim. Nossos joelhos têm que se dobrar. E agora esquecer um pouquinho só, dos projetos que nós temos para o futuro, para deixarmos os projetos de Deus do futuro acontecerem em nossas vidas e através de nós. E assim como Moisés foi um instrumento, foi uma porta para Deus agir na face da terra, nós, hoje sim, somos essa porta. Aquele que se posiciona como porta, como caminho para que Deus, como instrumento para que Deus use. Esse sim é instrumento do Senhor para esse tempo. E não quero te mentir, porque não vai ser uma vida fácil. Porque evangelho é perder, não é ganhar. Apresento-vos o evangelho. Primeira coisa que você perde a sua vida. Aceitou Jesus, perdeu a vida. Aquele que perder a sua vida vai ganhar. Mas aquele que ganhar vai perdê-la. Jesus ele fala que ninguém que abre mão de pais, irmãos e filhos nesse mundo não teve muito mais no mundo vidouro. Quem falou foi Jesus. Então a perca. Mas hoje, qual é a sua resposta? Hoje sim, a partir de hoje eu sou esse instrumento que Deus está chamando para viver o sobrenatural, para respirar a atmosfera que Deus quer para esse tempo. 2026, ele vai ser marcado por 2 questões, isso é profético. Pelo início da perseguição de forma aguda da igreja em toda a terra, não apenas em alguns países, mas em toda a terra. E para a manifestação daqueles que vão se posicionar diante de Deus como instrumento dele para esse tempo. Isso é muito profético. Se estiver gravando, gravem isso. Isso é muito profético. E hoje, Deus te chama, nos chama a um posicionamento. Qual vai ser a resposta? Hoje sim, hoje não. Agradeço a oportunidade.